Sejam muito bem-vindos ao MD Talks, um podcast para você. Hoje nós estamos aqui no nosso primeiro dia, na estreia do nosso podcast. Estamos aqui com a nossa queridíssima Charla Vissolto. Seja muito bem-vinda, Charla. Oi, Alana, tudo bem? Bom dia. Bom dia para todo mundo. É para falar bom dia? Desculpa, gente. É a emoção do primeiro dia, do primeiro podcast, que tá vindo do Maria Dolores Concept. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, Marciele Pacheco. Ela é gestora de vendas e vai nos ensinar muitas coisas hoje. Oi, Marci, tudo bem? Bom dia, meninas. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer fazer parte desse projeto junto com vocês. Vamos dar início às nossas perguntinhas, então? Como você é nossa gestora de vendas e mentora, vou iniciar algumas perguntinhas para você, então, Marci. Conta um pouquinho da sua história e como você começou na sua carreira de vendas. Perfeito, Alana. Acho que antes de falar sobre a minha trajetória profissional, eu preciso falar quem é a Marci, né? Exato. Então, Marci é uma ariana raiz, assim como a Alana também é uma ariana raiz, uma pessoa intensa, criativa, disciplinada, determinada. Também sou filha de 2 agricultores, o seu Humberto e a dona Márcia, irmã do Marcelo e da Mariane. Noiva do Matheus também. Né? Queremos você aqui, Matheus. Logo ele vem também. Boa, meninas. A minha trajetória profissional começou há mais de 14 anos. Eu comecei como vendedora numa loja de tintas automotivas e tintas prediais. Só que não foi aquela questão de, nossa, eu quero ser vendedora, o meu sonho é ser vendedora. Aconteceu como acontece na maioria das pessoas, né? Por pura necessidade. Foi o primeiro emprego, sair de uma cidade pequena de 5 mil habitantes para ir para uma cidade maior de 250 mil habitantes e foi o primeiro emprego que eu arrumei. Então, não foi uma paixão à primeira vista, foi pura necessidade. Foi por necessidade, então. Uhum. E o que te motivou a seguir nesse caminho? Você sempre teve facilidade com as vendas? Foi algo que você desenvolveu ao longo do tempo? Eu sempre fui uma pessoa bastante comunicativa e ambiciosa. Uhum. Eu nunca me contentei aonde eu estava. Eu sempre quis mais e mais e mais. E vendas é uma das profissões que é o vendedor que faz o seu salário. Uhum. Porque você tem ali muitas vezes o base, né, dentro da empresa, mas você pode chegar a infinitas possibilidades. É você que faz ali o teu variável. Eu até cursei contabilidade, comecei no ramo da estética e da beleza. Aí, quando eu fui largar alguns currículos próximo de me formar, estavam me oferecendo menos do que o valor que eu pagava na faculdade. Eu disse, não, nesse momento eu não tenho condição de montar o meu próprio negócio, né? Porque beleza dá dinheiro, só que você tem que montar o seu próprio negócio. É curioso saber disso. Isso é uma coisa que a gente já não sabia. Não sabia, tá vendo? Novidade. Marci News, né? Novidades isso aí. Né? E aí eu falei, não, vou continuar aqui nessa área de vendas, onde eu ganhava 4, 5, 6 vezes mais do que eu ganhava em algo que eu tinha ali um certificado, uma graduação. Interessante isso, Márcia. Então, vamos falar um pouquinho mais. E qual foi o momento ou situação que você considera uma grande virada de chave na tua vida, na tua carreira de vendas? A minha carreira de vendas, essa é uma parte bem profunda da minha vida. Então, foi em 2020, no meio da pandemia, eu larguei tudo. Morava na cidade de Passo Fundo. Eu larguei uma carreira de 7 anos dentro de segurança eletrônica. Trabalhava lá, já trabalhei para 3 distribuidoras naquela cidade. Então, tinha uma carteira de clientes durante 7 anos. Uhum. Larguei carteira de clientes, trabalho fixo, o lugar onde eu morava, relacionamento, amigos e vim testar a vida na praia, né? Na cara e na coragem. Na cara e na coragem, sem conhecer absolutamente ninguém. E foram 6 meses de muito sacrifício, de muito estudo também interno, de muito autoconhecimento, até que surgiu uma oportunidade para trabalhar numa startup. Entrei numa startup, comecei como vendedora. E em 4, 5 meses eu fui promovida a gestora comercial e foi aí a minha virada de chave. Olha que interessante isso. Uhum.
Tem alguma metodologia de vendas que forma um vendedor que se você pudesse recomendar para ele agora, ou isso você ensina também, recomenda algo, alguma metodologia? Perfeito, Charles. Existem inúmeras metodologias no mercado, mas não tenho como chegar aqui e falar para você, olha, é essa aqui que funciona. Porque venda é uma construção. A venda não é quando o cliente paga. A venda acontece lá desde a captação do cliente, né? Como o teu cliente vai chegar? Você vai trabalhar com prospecção? Vai trabalhar com tráfego pago? De que forma ele chega até o teu funil? E depois, quando você está atendendo o cliente, não basta você só utilizar gatilhos mentais, por exemplo, colocar uma escassez, ancorar o valor lá para cima e depois dar um desconto. É uma construção. Então, se eu pudesse selecionar uma metodologia, é conexão emocional, é rapport. Vendas é relacionamento. Recentemente, eu perdi uma venda grande essa semana, por relacionamento. Eu tinha o mesmo orçamento que a pessoa, eu tinha os mesmos entregáveis, a minha conexão com uma das pessoas era boa, só que com quem decidia, o meu concorrente era muito mais conectado. Então, ele jogou limpo comigo. Ele falou, Márcia, foi puro relacionamento. Então, não tinha nada que eu pudesse fazer naquele momento. Mas agora eu tenho. Eu tenho que construir relacionamento com novos clientes para depois a venda acontecer. Interessante. Então, a conexão tem que ser... É muito útil para a venda. Tem que gerar conexão, tem que ter uma sensibilidade maior. Ninguém compra de quem a gente não gosta. Isso. E primeiro, nós compramos quem? O vendedor. E quando eu falo vendedor, é você, advogado, arquiteto, vocês que atendem a mulherada ali no salão, vocês estão se vendendo a todo momento. É relacionamento. E isso eu sei que vocês fazem muito bem, né? Exatamente. Então me diz, Márcia, você fala bastante sobre gatilhos mentais, né? Então, nas tuas mentorias, tu comenta muito, tu usa bastante. E a gente quer saber, na sua opinião, quanto que é importante o gatilho mental para vender? Para vender, perfeito. Gatilho mental, existem mais de 34 gatilhos mentais. Até eu sei que você tá com um livro aí, né, Alana? Tem um livro do... Esse é o teu, Espelho da Alma. Você tá falando do gatilhos... Tem outro livro que ficou ali. Aquele livro ali é perfeito, dos gatilhos mentais. Ele fala de uma forma muito resumida, 34 gatilhos mentais. Porém, o que eu mais gosto de todos esses gatilhos, e eu já vou explicar por que eu incluo ele na venda, é o gatilho da prova social. São as pessoas que vendem para você. Não é você que está falando, eu faço isso, eu sou a melhor, eu faço a melhor unha, o melhor cabelo, faço o melhor corte, a melhor sobrancelha. Não, é o cliente que está falando, eu fui lá na Lana, fui lá na Charla, fui lá na MD Concept e elas fizeram isso. Então, quando o teu cliente fala de você, é a melhor prova social. Então, isso pode ser um depoimento, um vídeo, uma mensagem. É o anúncio orgânico que eles falam, não é? É, o anúncio orgânico. Pode ser também. Tem algum gatilho que as pessoas usam de forma errada, que você já viu eles usarem de forma errada para a gestão ou para... Você já viu algum no gestor de vendas? Se utilizar demais o gatilho mental pode atrapalhar também? Atrapalha a tua credibilidade. Gatilho mental da escassez. Últimas vagas, tá acabando, é só hoje. Eu não compro na pressão. Começou a me pressionar, deixa ali. A menos que eu precise muito daquilo, mas aí eu vou lá e compro. Eu adoro comprar, mas eu odeio que vendam para mim. Então, o gatilho da escassez, para mim, ele não cola se não for aplicado de uma forma correta. Agora, se eu chego, por exemplo, numa gôndola e tem lá 3 cafés para vender, eu sei que aquilo é um gatilho mental que eu mesmo estou me colocando. Eu olhei ela, cara, tem 3 cafés, eu vou comprar antes que eu perca esse café. Beleza, ele funciona. Sim. Agora, eu chego numa loja, tá cheio lá a gôndola, e as pessoas falam, últimas unidades, é só hoje. Você chega lá no outro dia, tá cheio novamente, perde totalmente a credibilidade. Então essa é uma dica que você deixa pro pessoal. Para quem quer vender, quem quer aprender os gatilhos mentais, essa é a dica que a Márcia passa para vocês. E como o autoconhecimento impacta
a performance de um vendedor ou de uma vendedora? Uma das principais habilidades de um vendedor ou de qualquer ser humano é a inteligência emocional. É a capacidade de você resistir ali à pressão. Então, principalmente para quem trabalha com vendas, essa semana do mês, então, tá correria, fogo no parquinho, como se diz, todo mundo correndo atrás de meta. Então, quando a gente olha para isso, a inteligência emocional é uma das coisas mais importantes, só que exige autoconhecimento do vendedor. Inteligência emocional não é uma coisa que eu digo, olha, lê esse livro, faça isso, faça aquilo, que vai surgir do nada. Exige muito autoconhecimento, de você entender as suas forças, as suas fraquezas, no que você precisa melhorar e principalmente as suas crenças limitantes. Já peguei muito vendedor bom mesmo, tecnicamente se conectando, porém com aquele sentimento de escassez, pensando com o bolso dele em relação ao cliente. Vou fazer uma mentoria aqui, 3, 4, 5, 50 mil. Eu não tenho coragem de falar, porque eu não pagaria. Beleza, você não pagaria, mas o teu cliente é quem vai pagar. Para você é caro. Mas para ele não, para ele que está tendo conhecimento, está aprendendo e possivelmente vai crescer na vida, se realmente usar o coração, o sentimento e a conexão, como você já disse, ele vai crescer. Não é só pelo dinheiro, né? Exato. É por amor. Exato. E vou fugir um pouquinho do assunto. O que tu me diz sobre Deus nesse momento? Tu acha que a conexão com Deus foi útil para ti chegar até onde você chegou hoje? Olha, eu digo que Deus, para mim, ele me guia de infinitas formas. E principalmente de uma forma que, no momento, eu não estou enxergando. Mas aí tem que ter aquela fé inabalável, né? De pisar sem você enxergar a estrada ali e dizer, bora, vamos lá. Você sabe que ele tá te guiando, só você não sabe como. Você tá pisando e sabendo, não, ele vai pôr o chão. É isso que você tá sentindo agora. É exatamente. É dessa forma que eu sinto. Às vezes eu me frustro, assim como qualquer ser humano. Normal, né? Gente, o que tá acontecendo? Deus não tá me ouvindo aqui. E aí, quando menos espero, brilha, né? Quando eu confio, quando eu me acalmo, quando eu deixo os meus medos de lado, olho pra minha história e penso... Márcia, tu já recomeçou quantas vezes na tua vida? Tu já vendeu a roupa do corpo para você comer? E aí? Então, bora pra frente. É exatamente isso que a gente está vivendo agora nesse momento também. É exatamente sobre isso. Tem algum erro que você fez lá no passado que você está tentando corrigir ou já corrigiu agora? Nossa, muitos erros, muitos. Mas um dos principais é não pedir ajuda. Eu fui acostumada, saí de casa muito cedo, com 16 anos. Então, eu fui acostumada eu e pronto, né? Fazer tudo sozinha. Alguma coisa que outra eu podia contar com a minha família, tudo certo. Mas sempre segurei muito pra mim. Olha, você dá conta, você que tem que ajudar os outros e você não pode pedir ajuda. E eu sofri muito por isso. Por passar algumas necessidades que não precisavam, por falta de pedir ajuda. E depois que eu pedi ajuda, que eu me mostrei vulnerável... desmanchei um pouquinho aquele escudo, né? De mulher guerreira, mulher forte. Muita coisa melhorou na minha vida. Muito bom, Márcia. E se tu pudesse resumir a sua filosofia de vendas em uma frase só e que contém um princípio, qual seria essa frase que tu resumiria pra gente? Um princípio de vendas. Isso. Para mim, venda é conexão. Venda é conexão. Venda é conexão. E quando eu falo venda é conexão, vocês podem pensar que eu estou atendendo aqui a pessoa, tem que me conectar com ela agora, no mundo real. Não, pode ser pelo WhatsApp, pode ser num post que você faz e as pessoas se conectam. Então, para eu poder comprar de você, eu preciso me conectar com você. E pode ser por infinitos canais. E não necessariamente eu preciso me conectar com o que você vende. Eu posso me conectar com a pessoa que é a Alana hoje, com a pessoa que é a Charla hoje. Eu, por exemplo, eu divulgo muitas coisas. Eu divulgo ali meu devocional, divulgo meu cafezinho da manhã, a academia, a corrida.
são coisas simples da vida. A gente te acompanha. Porém, as pessoas se conectam com isso. Exatamente. Se eu ficar postando só venda é chato. É. Não quero saber de venda, gente. A vida já é tão sofrida aqui em alguns momentos. Vou ficar aqui só consumindo conteúdo? Não, tem que ter essa conexão. Por ouvir os seus conteúdos, eu falei pra ela, você vai fazer vídeos assim, assim, assim. Você vai chamar a pessoa ali, vai fazer uma pergunta. Você tá sofrendo com isso? Você quer aprender isso? Vamos Tem lá, que a gente tentar ensina, tem que conseguir tentar fazer a cura da outra pessoa, tentar achar a ferida da outra pessoa Isso. para conseguir solucionar aquele problema dela. Exato. Aí Porque já gera uma conexão bem grande. Exato, porque se você tenta vender a mesma coisa para todo mundo, não vai funcionar. Então, por exemplo, o teu livro hoje, Alana, para cada pessoa que for ler o livro da Alana, Espelho da Alma, vai se conectar de uma forma. Cada um vai se conectar com alguma dor que você colocou ali. Como o próprio livro já diz, que se você leu até aqui e sentiu algo, é porque esse foi para você. Você sentiu a conexão. E esse livro é incrível. Quem lê não vai ser mais a mesma pessoa. Isso eu posso garantir. Foram muitas lágrimas, muitas noites de choro para fazer esse livro. Márcia, deixa eu te perguntar uma coisa. A liderança feminina ainda encontra resistência? Como você enxerga esse cenário hoje? Depende. Se for no corporativo, é normal que tenha essa resistência, até certo ponto. O corporativo, a gente sabe que é um ambiente altamente competitivo e altamente masculino, né? Porém, na minha experiência no corporativo, eu não encontrei resistência. Porque eu sempre fui uma pessoa que soube se posicionar. E eu deixei que os meus resultados falassem primeiro, para que as pessoas depois me ouvissem. Então, não tentei vencer no berro, no marketing, a pessoa que mais fala, a pessoa que é mais querida, nunca fui a pessoa mais querida. Eu sempre fui a pessoa verdadeira. Eu tenho uma parte do corporativo que eu até não gosto, né? Que é a politicagem, né? Então, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sempre preferi o quê? Quero que me dê atenção, que ouça as minhas ideias. Eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu vou cuidar do meu time, vou cuidar das pessoas, mas eu vou entregar resultado. Eu vou ser autoridade no que eu estou falando. É isso que importa. Ter autoridade naquilo que está falando, ter o conhecimento, né? Exato. Você é uma inspiração, mulher. Que estratégias você usa e indica na gestão para as pessoas? Na gestão, olha, hoje eu tenho uma mentoria de gestão de alta performance, de pessoas e resultado. Então, tem toda uma trilha, Charla, onde você vai conseguir desenvolver os seus liderados. Então, uma metodologia que eu indico para qualquer líder é PDI, é Plano de Desenvolvimento Individual. Então, ali você vai ter uma reunião uma vez por mês ali com o seu liderado, você vai pontuar os pontos positivos dele, os pontos de melhoria, vai colocar um plano de ação, o que aquela pessoa precisa desenvolver para ela chegar para um próximo nível. Então, isso vai fazer com que você segure esse colaborador por mais tempo, porque ele enxerga uma visão de futuro, vai te ajudar também a performar mais, ele entregar mais resultado, porque ele vê tudo que ele precisa melhorar. É igual o plano da academia, né? A academia está aqui, faça esse exercício que você vai melhorar. Faça essa alimentação que você vai emagrecer, você vai criar mais músculo. O PDI, ele funciona dessa forma. Só que a cereja do bolo do PDI é o seguinte, você tem essa conexão com o seu liderado. Você vai ter um momento específico para ouvir ele, ouvir a opinião dele, o que ele precisa, às vezes desabafar que ele não está contente ali com a empresa e pronto. Vocês vão resolver aquela questão daquele mês e, se necessário for, vocês vão desligar, vão encerrar a parceria através do PDI, porque está combinado. PDI e o outro ponto, que tem diversos pontos que eu poderia ficar aqui falando até amanhã, cultura. Cultura organizacional. Então quer dizer que o PDI ele vai te ajudar de alguma forma. Ou vai tirar, ou vai afirmar um contrato. Isso. Exatamente. O PDI vai te dar clareza. Segura essa pessoa por mais tempo. Digamos que você tem o Joãozinho lá, o Joãozinho já não está entregando resultado, não atende cliente, ele chega atrasado, ele só reclama, ele é tóxico, é isso e aquilo.
Vou desligar ele por isso de primeira? Não. Às vezes a gente tem que organizar e deixar claro tudo que pode e o que não pode. Exato. Beleza, sentou lá com o Joãozinho, falo, Joãozinho, tu precisa melhorar nisso, naquilo. Beleza. Chegou no próximo mês, o Joãozinho não melhorou naquilo ainda. Você está pontuando as mesmas coisas, só que a diferença é que está documentado. E aí, olha, em 90% dos casos, o Joãozinho, quando enxerga isso, eu preciso melhorar em tudo isso, ele vai melhorar em alguns pontos. E ali você consegue começar a medir. Ele está melhorando, ele está se dedicando. Mas se ele dá aquele voo de galinha, que eu falo que é aquele voo de galinha, que ele só vai, né? Nossa, melhorei. No outro dia eu cheguei cedo, cumprimentei todo mundo, todo de bom humor, trabalhei um horror. Na outra semana... Tá lá embaixo. Você foi. A galinha é muito pesada, a galinha cai. Galinha cai. Na verdade, galinha não voa, né? Mas Mas eu vou ela de galinha, decola, ela decola, ela só vai. O Márcio, me diz o seguinte, em que momento da tua vida você entendeu que nascia essa líder que é hoje? Olha, eu acho que não foi uma virada de chave assim que diz, eu sou líder. Não, foi aos poucos. Tu foi introduzindo na tua vida? Eu fui introduzindo na minha vida, eu já fui líder antes de ter o cargo. Anteriormente, nas minhas outras experiências profissionais, eu já era líder. Eu não era gestora, não era gerente, mas eu já era líder. Eu já influenciava, eu já ajudava, eu já promovia muita coisa, já tomava aquela frente, né? De fazer vários projetos. E quando eu entrei nessa startup, eu entrei, comecei a fazer um onboarding ali, e a minha maneira de aprender é estudar, montar uma apresentação e explicar para outras pessoas. Ou estudar, gravar um vídeo e largar ali no Instagram, por exemplo. Essa é a minha maneira de estudar e de fixar conteúdo. Aí o que eu fiz? Nesse momento, quando eu entrei nessa empresa, eu comecei a estudar, porque era um mundo completamente diferente. Lembrando que eu estava passando necessidade, entrei para a empresa, eu disse, eu tenho que estudar. Senão eles vão me demitir, que vai dar 2 semanas, 3 semanas, eu vou ser desligada, né? Comecei a estudar e eu comecei a compartilhar conteúdo com as pessoas. Comecei a chamar para uma sala, olha, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo. E quando surgiu a vaga para coordenação do time, os meus próprios colegas falaram, mas vai lá, Márcia. Se inscreve, Márcia. Mas da onde, gente? Já veio preparando o terreno, já veio liderando no off. Exato. Quando chegou o teu momento, tu nem precisou abrir a boca. Eu participei dos processos ali, de vários desafios, mas as pessoas que me colocaram, eu fiquei muito feliz. Exato. Isso é liderança. Porque eu não me enxergava. A síndrome da impostora que habita em mim e várias pessoas, né, nunca se acha bom ali o suficiente. Eu não me achava boa o suficiente, pensei, tenho várias outras pessoas aqui muito melhores do que eu. E bem no fim, consegui ser aprovada. E você falou uma coisa importante que todo mundo fala. É bom a gente ter um incentivo também. Você faz o seu trabalho ali. Ninguém tá vendo, mas eu tô fazendo o meu trabalho. Daí a pessoa vem e incentiva. Você acha que o incentivo fora, além de ser nosso, funciona, ajuda a pessoa a subir, a fazer as coisas? Ajuda, mas não é tudo. Porque o incentivo, e ele está muito atrelado à nossa motivação. Nossa, eu estou motivada a conquistar isso, né? Mas essa motivação ela tem que vir de dentro. É exatamente sobre essa pergunta que eu quero fazer agora para você. O que toda pessoa que deseja liderar precisa desenvolver dentro de si? O que ela precisa desenvolver para saber liderar, para conseguir liderar? Para conseguir liderar, meu Deus, tem infinitas coisas. Tem que desbloquear o que dentro de si? Para ela conseguir se tornar futuramente uma líder. Um líder? Isso. Eu volto para a palavra conexão. Ela tem que gostar de pessoas. Tem que se soltar. Ela não é só o soltar, é gostar de pessoas mesmo. Não olhar, por exemplo, Alana, se você fosse do meu time hoje, não olhar só para a Alana que está entregando o resultado, mas quem é a Alana? Quem é a Alana na vida real? O que a Alana gosta de fazer? Qual que é a motivação? Tem empresas que, beleza, coloca o líder lá, vamos colocar um prêmio aqui, um iPhone para o melhor vendedor aqui do mês. Mas às vezes não é o iPhone que motiva todo mundo da mesma forma. Tem a mãe, ela busca o quê? Uma vida melhor para o filho dela.
Exato. Tem o Joãozinho solteiro ali, cara, ele quer torrar aquela grana na balada, ele quer comprar um carro novo. É isso que motiva, o iPhone vai motivar ele. Então é você se conectar com a pessoa, entender o potencial dela. Isso é uma das principais habilidades. O que eu mais vejo hoje de líderes no mercado são líderes técnicos, ótimos em análise de dado, ótimo em implantação de ferramenta, técnica disso, técnica daquilo, mas não escuta o seu liderado. E aí vai rolando, né? O turnover, o desligamento, cada vez mais aquela rotatividade na empresa, porque primeiro o liderado ele não tem que gostar de você, ele tem que te respeitar. Ele tem que te olhar como uma autoridade, como uma pessoa que eu confio, para depois gostar. Se gostar, melhor ainda. Mas não é um check ali como uma premissa. Interessante. Isso é muito bom. E como você vê o mundo das vendas no futuro? O mundo das vendas no futuro, agora com inteligência artificial, eu não consigo nem imaginar como que vai ser o futuro. Porque é tanta coisa acontecendo junto, são tantas ferramentas na velocidade, mas eu enxergo que cada vez mais a tecnologia vai entrar dentro ali dessa parte das vendas, tanto em ferramentas, né? Mas focado muito em otimizar o tempo. Então, atendimento ao cliente, logo no início, fazer uma qualificação, quando você trabalha com leads, né? Faz um tráfego ali, faz uma campanha. Então, para otimizar esse processo, para você conseguir prospectar, para você conseguir fazer materiais, conteúdos, porque tudo isso está atrelado a vendas, né? A inteligência artificial veio para ficar e ela é um aliado hoje. Ela é um grande aliado. Então, se você não utiliza nada de inteligência artificial, fique esperto. Começa a utilizar porque o robozinho vai te substituir. Pega essa dica, hein? Pega essa dica que é muito importante. Inclusive, eu utilizo, sou uma aliada bem grande da inteligência artificial. Eu aprendi, assim, do nada. Eu aprendi, comecei a mexer, curiosa, né? Comecei a fuçar, mexer na inteligência artificial e olha o que saiu. Meu primeiro livro, gente. A inteligência artificial vai mudar vidas. E se a gente não se aliar com a tecnologia, vai ficar para trás. Fica para trás. Vai ficar para trás. A única coisa que a inteligência não substitui é a conexão. Única coisa. Olha. Então, ninguém vai substituir o jeito da Alana ser, o jeito da Charla ser. Só que esse processo de até as pessoas chegarem até você, ele pode ser otimizado. Sim, e do jeito que anda a tecnologia, né? Eu não duvido de mais nada. Não duvido de mais nada. Temos bebê reborn, gente. Uma surpresa. Se você pudesse voltar no tempo, Marci, lá atrás, quando tu começou a Marciele Pacheco, lá de trás, o que você diria para ela hoje? Invista, guarda 50 pila por mês. Marciele, no seu primeiro emprego, com 18 anos, guarda teu dinheiro. É uma dica importantíssima. Eu acho que eu diria a mesma coisa. Né? Eu diria a mesma coisa pra mim, lá do passado. O que você gostaria que lembrassem de você daqui a 10 anos? Como... Olha, é tanta coisa. Nem precisa ir muito longe. Nem precisa ir muito longe. Eu já tenho você guardado aqui dentro, que sem palavras você é uma inspiração pra mim, pra nossa equipe. Eu tenho uma paixão por ti, que eu te sigo lá, te acompanho, e agora que a minha mente se expandiu um pouquinho, eu tô cada dia mais curiosa pra aprender contigo. Quando a gente foi fazer o primeiro... Obrigada, Alana. É recíproco, carinho e admiração. Quando a gente foi fazer o primeiro episódio do MD Talks, ela falou, vamos chamar a Marci. Então, você nos ajudou lá dentro do MD Concept. Então, você está ajudando mais ainda a gente aqui. Tá fazendo jus à tua liderança hoje. Perfeito. E vai sair uma revista, gente. Fiquem espertos que vai sair uma revista MD Conceito. Em breve teremos a capa da revista. Muitas divulgações, notícias, dicas. E o nosso podcast que vai continuar toda quarta-feira. Esperamos vocês todas as quartas-feiras às 20 horas. Aqui nesse mesmo local, com várias novidades, dicas
e pessoas incríveis assim como a Marciele Pacheco. Marci, que livros, cursos, hábitos você indicaria para as pessoas se destacarem no mercado hoje? Livros, vamos começar por livros. Livros tem infinitos, principalmente de vendas, mas um que eu gosto muito é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Influenciar pessoas, eu já peguei ele na mão e fiquei em dúvida, agora eu tenho certeza. Hábito, eu não posso chegar aqui e falar, olha, acorda às 5 horas da manhã, faz isso, isso, isso e aquilo. Essa é a minha rotina. Eu funciono dessa forma. O meu período produtivo é 5 horas da manhã, acordo, faço devocional, estudo, vou para academia, depois eu começo a trabalhar. Tenho tudo na agenda, tudo certinho. Preciso ir na farmácia, preciso fazer isso, fazer aquilo. Tenho um trabalho para entregar. Tá tudo na agenda. Não significa que eu vou fazer aquilo naquele dia. Tudo. Porque a gente não tem controle de tudo. Antigamente ficava frustrada por colocar tudo na agenda e não dar conta. Agora eu sei que pelo menos eu crio uma tarefa. Não deu para fazer tal coisa hoje? Beleza, não era algo urgente ou extremamente importante, mas eu tenho que fazer em algum momento. Eu só arrasto e vou seguindo para outro dia ali na agenda. Então, para mim, esse é o meu hábito que funciona. Porém, o que eu deixo de conselho para vocês é autoconhecimento. Entendo o que funciona para você. A Alana, eu sei que é uma mulher noturna. Né? Não adianta eu falar, Alana, acorda às 5 da manhã. Não. Só que dá lá meia-noite, 1 hora da manhã, a Alana tá aqui, ó, trabalhando, estudando. Ela até acorda, mas ela não funciona. Eu só funciono depois das 10 da manhã. Depois das 10 da manhã. E cursos, o Vendedor Mestre. O Vendedor Mestre foi uma metodologia que eu criei, baseado nos meus 14 anos de experiência e treinando mais de 106 vendedores. É uma metodologia que envolve ali 6 etapas, onde tem a raiz, a base, a estratégia, os obstáculos e também a parte do autocontrole e autoconhecimento. Me tira uma dúvida. Você acha que é necessário um curso de... Ai, meu Deus, fugiu a palavra da minha cabeça agora. Quando a gente precisa aprender a falar mais. Oratória. Oratória, Isso. exatamente isso que eu estava querendo. É necessário para venda o curso de oratória? Não é uma premissa de, olha, se você não fizer um curso de oratória, você não vai vender. Porque a comunicação, muitas vezes, ela é natural, é o que conecta. Mas é importante, sim, você fazer o curso de oratória para identificar em que partes você pode estar falhando. E quando eu falo um curso de oratória, envolve toda a tua comunicação verbal e também a não verbal. Mas vamos focar aqui na verbal, que é a parte oratória. O jeito que você gesticula, o jeito que você fala, a tua expressão. Eu vou vender assim, ó. Não tem como, né? Aqui, ó. Qual a credibilidade? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Qual a credibilidade? Como é que você tá? Sim. Então, para quem não tem a comunicação desenvolvida, bora fazer um curso de oratória. Porém, se você já é uma pessoa que se comunica bem, gente, nada impede de você melhorar, sempre dá para melhorar. Eu vivo estudando isso, vivo treinando, vim de lá de casa aqui, ó, treinando muito para conseguir gesticular também, porque de manhã a gente acabou de acordar, né? Um exemplo, né? Você fala muito bem, toda posturada, elegante, no tom de voz, sabe como usar as palavras corretamente. Então não tem como não vender. Não tem como a Marci não vender e não inspirar as pessoas. Porque só de olhar, tu já se apaixona pelo jeito que ela fala, o jeito que ela gesticula. Quem não vai comprar? Ela é apaixonada por você. Eu sou. A gente é. É um espelho. Você é o espelho. Eu tô adorando tudo isso. Que erros que você vê no líder que eles cometem? Qual é o erro que o líder iniciante comete, que você percebe? Cobrar resultado. Como assim, Márcia? É erro? Eu tava aqui, como assim? Aí eu parei e fiquei em choque. O líder não tem que cobrar resultado. O líder tem que ajudar o vendedor a entregar o resultado. Porque senão você pode colocar só uma inteligência artificial ali para chegar no computador do vendedor e dizer,
quanto tu vai vender hoje. Se é só para cobrar, qualquer um faz, não precisa. Um líder tem que desenvolver os seus liderados, porque só cobrar resultado não vai entregar. Aí pode ser pior ainda, e eu já passei por isso. A pessoa que não te ajuda a te desenvolver, não te mostra o caminho. O líder tem que mostrar o caminho, tem que dar a direção, tem que estar próximo. Essa é a diferença do líder e do chefe. E do o chefe. líder lidera, o chefe Ele faz... vai junto, pega na mão aqui, ó, bora, vamos lá, vamos conquistar juntos esse resultado. Tu tá passando por tal desafio, mas nós vamos conseguir juntos. Faz isso, faz aquilo, testa essa técnica, melhora a tua abordagem, melhora a tua postura, fala direito. É aquele líder que está ali ajudando a desenvolver. Agora, aquele líder que não está próximo, que só abre a porta e diz, e aí, vamos bater a meta de si mesmo ou não vamos? Não funciona. Não tem nem como a pessoa conseguir se inspirar para fazer algo dessa forma. Não, aí gera todo aquele desequilíbrio, aquele não caos, tem conexão. né? Não tem conexão. Zero conexão. Essa é a sua melhor mentoria, a conexão. Essa é a sua... É a tua palavra-chave. Minha palavra-chave, conexão. Se você não conecta, não gera venda. E aqui, vamos falar entre nós, se a gente não tivesse se conectado em algum momento, a gente estaria aqui? Não. Isso aqui é uma venda? Não é uma venda, mas é uma ideia. Sim. É um projeto. Sim. Né? E qual dica tu daria pra gente hoje? O que nós teríamos que melhorar? Como a gente está iniciando nisso agora, a gente gostaria da tua opinião sincera. Sejam vocês mesmas e apenas continuem. Não vai dar certo. Continuem. Nós vamos continuar. Vou gravar essa palavra. Continue e sejam vocês mesmos. Porque quando a gente tenta... E eu já tive esse erro, tá? Eu já fiz esse erro. Tentar parecer a pessoa mais perfeita possível ali. O falar corretamente, corrigir até um erro de gramática, cuidar ali do meu ambiente. Tentar ser aquela pessoa que não tem problemas, não mostrar a minha vulnerabilidade. É o que as pessoas mais conectam. É com a tua verdade, é com quem você é. Porque senão você fica uma pessoa muito distante quando você tenta ser tão perfeito. Robô. Aí as pessoas dizem, não, aquela pessoa é tão perfeita, eu nem vou me aproximar, eu tô cheia de defeitos, né? Não vou ter nem condições de me aproximar. Exatamente. Dá medo. O medo, você acha que impede muita coisa? É o principal vilão, né? Eu sei que a Alana leu também esse livro, né? Uma conversa com o diabo ali, uma entrevista. Mais esperto que o diabo. Mais esperto que o diabo. E esse livro também para mim foi uma virada de chave. E há pouco tempo, em relação ao medo. Então o medo é o que mais trava. Só que o medo ele está atrelado ao quê? Ao ambiente que você vive, às pessoas que você convive, às suas crenças limitantes. O perfeccionismo, ele é um medo. É o medo de errar, o medo de não estar perfeito. O medo trava a vida. Trava tudo. Relacionamento, amizade, negócio, tudo. Te digo que eu fiquei com bastante medo. Fiquei com medo, só que ela foi me acalmando. Falei, meu Deus, eu não tô conseguindo falar direito, não vou conseguir falar. Ela me cobrou bastante e eu me cobrei bastante também pra estar aqui. Eu tive bastante medo. Até que não saiu coisa hoje, né? Eu não falo mais coisas. Ai, a Charla tem uma dificuldadezinha na questão do... Conseguir falar, ela fica nervosa e sai o coisa. Sai coisa. Eu esqueço a palavra. Eu vim cobrando isso dela por muito imaginando, tempo. tu pode ficar tentando, esse medo tá atrelado ao perfeccionismo. Eu quero falar direito. E aí fica catando a palavra ali e vem coisa, você substitui e vai dessa forma. Eu fiquei tão calma nesses 2 dias que até eu me surpreendi. Eu tava quieta, eu tava... E faz o seguinte, Charla, compara hoje com o teu podcast com o próximo. Com o próximo. Daqui a 6 meses, tu vai ficar apavorada com a diferença. A evolução. Eu fiz isso no início do ano passado. No final de 2023, gravei um monte de conteúdo e joguei tudo fora. Falei, isso aqui tá uma M. Eu não vou postar isso aqui. Tá horrível. Né? O áudio ruim, a palavra engessada aqui. Aí o Matheus falou assim, Márcia, tu vai fazer live. Tu vai fazer live uma vez por semana, 20 lives no mínimo. Nossa. Tá? Uma vez por semana, para você desbloquear, porque a live não tem como você recortar. Não tem como você editar. É ali no ao vivo. Quem entrou vai estar ali assistindo e pronto. As primeiras eu estava lá.
Nervosaça. Eu me recordo de quando começou a fazer as lives, toda posturada. E querendo seguir um roteiro, arrisca. Aí ficou aquele negócio engessado. O que eu fazia de erro? Não gerava conexão. Algo muito remoto. Algo muito ali, ó. E aí depois eu fui me soltando. Teve um dia que até o celular caiu na live. E assim foi, né? Caiu a internet, o convidado não apareceu, o outro áudio tava ruim. E assim foi, eu fui me soltando. E eu entendi que quanto mais você pratica, mais você se solta. E se você já começa perfeito, não tem o que melhorar. E perfeito é aquilo que não tem como melhorar. Então, estamos aqui para evoluir, né? Todo dia a gente tem que aprender um pouquinho. A gente nunca sabe tudo. Não podemos parar nunca de aprender. Não pare. Não pare. E no teu, não só no âmbito profissional, mas no pessoal. Hoje, qual seria o teu propósito maior? Do pessoal, eu foco muito na minha família. A minha prioridade máxima é ter uma vida melhor e poder proporcionar uma vida melhor para toda a minha família. Eu acho que isso é que a maioria quer, né? Hoje em dia. Porque as coisas ficaram tão difíceis. Hoje em dia, tipo, as pessoas não têm mais essa conexão, como tu diz, com família. No geral, as pessoas estão fazendo por si próprias e estão esquecendo do que está em torno. A do que já base, viveram. né? É, a base. E eu tenho esse mesmo pensamento que o teu. Querer ser alguém na vida, querer ser algo para conseguir dar aquilo, uma vida melhor para os meus. Proporcionar um conforto, né? Isso. Quem tá comigo, eu sempre digo, a Charla pode ser prova viva disso, que eu falo, quem tiver comigo, eu tô fazendo o máximo, eu tô lutando o máximo, tô estudando, tô tentando crescer porque eu quero ser alguém na vida. E quem tiver comigo, quem tiver me acompanhando, vai crescer junto. Também sou E eu assim. passo o que eu puder para incentivar as pessoas, para ensinar. Eu gosto disso. Só que Também sou preciso assim. aprender mais contigo. E só que não é tudo mil maravilhas, né? Sim. É assim, eu ajudo, fortaleço, incentivo, dou o meu melhor, dedico horas. Mas tem que vir de lá pra cá também. É uma troca. É uma via troca. de E mão se eu dupla. vejo que não vale a pena, e não tô falando aqui só de família, eu tô falando de amizade, relacionamento, a vida profissional, é o equilíbrio. Porque durante anos da minha vida eu fui aquela pessoa que me doei para tudo e para todos, e não olhei para mim. Ah, Márcia, vamos fazer tal coisa, isso, aquilo, vem um amigo. Eu não dizia não. Eu aprendi isso há pouco tempo, tá? Falar esse não sem ter medo com a Juliana Santana. Ela me ajudou muito nessa questão do não. Até lançou um livro recentemente. Olha. Até indico para vocês. Tá bom. Juliana, queremos você aqui. Mas eu até dizia o não. Boa! Eu até dizia o não. Porém, eu ficava ali justificando. Por que do não? Por que isso? Por que aquilo? Agora não, o não é não. O que eu tô falando sim pra você, que eu tô falando não pra mim. E aí esse foi um dos erros também da vida. Mas isso foi forte, hein? Isso foi forte. Falo sim pra você e falo não pra mim. Exato. É se anular. Observa cada sim que você diz para as pessoas, se você não tá falando não pra você. Ah, beleza, eu vou sair com uma amiga hoje, ela me convidou para sair sim, eu topei. Só que eu já tinha marcado de ir pra academia naquele horário. Eu tô falando não pra mim. Tá O que é sendo prioridade naquele momento? A amiga realmente precisa? É um negócio que eu posso marcar em outro horário? Se a amiga precisa, beleza, eu vou lá, vou ajudar ela porque é o momento dela. Mas se é um negócio aleatório, cara, eu vou focar aqui, disciplina, vou focar em mim. Tô falando não pra mim? Isso aconteceu comigo. E eu tô aprendendo aos pouquinhos. Eu tô vindo me desenvolvendo. Eu não tive, assim, um impulsionamento, alguém que me disse, tem que fazer isso. Eu aprendi no sofrimento. É na dor que a gente aprende. Eu aprendi no sofrimento, que a gente não pode se anular. A gente tem que se amar em primeiro lugar. Porque senão você ensina as pessoas a te tratarem dessa forma. Sim. Se você não mostra que você é a tua prioridade, nem as pessoas vão valorizar isso. Tu falar um sim pra outra pessoa, às vezes, é falar não pra você mesmo. Aham. E às vezes falar esse não, esse sim,
às vezes a gente sente doer, porque a gente não tá com vontade naquele momento. Não. Às vezes não é porque tem outro compromisso, às vezes é porque não tá com vontade. Não tá. Pronto. Mas tu vai falar o sim só pra agradar a outra pessoa? Só pra e agradar. aqui? E é isso que vai gerando toda aquela confusão, né? Autoestima, medo, tô travada. Exatamente. O que você faz? Qual é o seu primeiro... Fugiu a palavra. Você tem uma lista que você faz de manhã. Qual é que você incrementou, que você viu que aquela ali te dava o estalo do dia? O estalo do dia. Isso. Olha, Você estava desmotivada e você fez aquela rotina, que daí você viu que você deu energia pro dia. Eu já sigo essa minha rotina há 5 anos. Foi na pandemia, uma pessoa completamente noturna, tá, Marciele? Saía de segunda a segunda, torrava tudo que ganhava, aproveitava a vida loucamente, tá? Veio a pandemia, vai ficar trancada nessa kitnet aqui. Não sei por quanto tempo fiquei trancada, né? Não podia sair. Lá tudo foi interditado. O que eu vou fazer agora da vida? Vou começar a ler. Comecei a ler aquele livro, O Segredo da Manhã, eu acho que é. Milagre da Manhã. Milagre da Manhã, um de capa amarelinha. Então vou pegar essa dica, então. Li esse livro e eu comecei a fazer o quê? Acordar cedo e caminhar. Acordar cedo e caminhar. E naquela época eu já estava no meu processo de emagrecimento, emagreci no total 14 quilos, mas aí foi um impulso. Foi um impulso para continuar focando ali na minha saúde. Então, desde 2020, já fazem 5 anos, como é a minha rotina? Eu levanto de manhã, eu foco em me alimentar, mas não alimentar o corpo, alimentar a alma. Eu ouço uma música, eu leio um livro, eu escuto uma oração. Eu tenho o devocional faz 1 ano e meio que eu faço ele todos os dias, rigorosamente. Às vezes eu estou desanimada, mas o que me motiva a fazer é o quê? Tem pessoas que me acompanham. Tem no mínimo 3 pessoas que me acompanham que dizem assim, estava só esperando o devocional. Legal, isso motiva muito, né? Aí eu faço às vezes pelos outros, mas quando eu vou ler, foi 2 tapas na cara para mim, aquele devocional. Então, para mim, esse é o meu foco, assim, é o que me dá aquele ânimo. Tanto que no final de semana, às vezes eu penso, amanhã eu vou dormir até mais tarde. Eu tento dormir até umas 7 da manhã. A pior Marciele possível. Mau humor, horrível, desregulo o meu humor. Não é essa pessoa. Então, é dessa forma que eu funciono. Você já pensou em desistir em algum momento? E o que te fez continuar? Fala pra gente. E pra quem já pensou assim também, o que você diria? Eu já pensei em desistir muitas vezes. Muitas vezes. Mas a pior delas foi em fevereiro de 2021, em Florianópolis, quando eu estava passando pelo pior momento da minha vida. Eu pensei em desistir de tudo. De tudo, inclusive da vida. Nossa, Márcia. Esse foi o momento. E quem me deu esse apoio foi o Matheus. Eu estava passando por muita dificuldade, eu estava vendendo tudo que eu tinha, já não tinha mais o que vender, não tinha dinheiro para nada. Mas eu tinha um namorado que eu tinha conquistado há um mês. Eu disse, meu Deus, o que essa pessoa quer comigo? Um namorado. Né? E foi uma pessoa que me apoiou muito nesse momento. E ele nem sabe disso. Né? Ele soube há pouco tempo atrás que eu falei para ele, me passou, pensei até pular da ponta. Eu digo, cara, eu não vejo caminho. Tô sem visão de futuro. Tô no desespero, não quero voltar para casa. Por orgulho, eu não quero pedir ajuda. Sendo que quem me ajudou muito nesse período foram as minhas amigas. Me emprestaram dinheiro, não me cobraram para ficar pagando. Eu consegui pagar elas conforme eu pude. E a minha família é o meu alicerce. Vinha a imagem dele sempre assim, vai, tenta mais um pouco, não desiste, foca que a tua família vai sofrer, então não faz isso. Então, essa foi a minha base. Meu relacionamento, minha família e os meus amigos. Vamos continuar aqui. Vamos lá, Shaila. Vai. Faz essa pergunta incrível pra ela. É fácil. Márcia, para encerrar, se o mundo pudesse te ouvir agora por 30 segundos, o mundo todo, o que é que você diria? Do fundo do seu coração.
Usa a conexão Vocês agora. me pegaram de nesse momento. surpresa. Se o mundo pudesse me ouvir. O mundo todo, que vem do seu coração, que você quer falar pro mundo, assim. Deixa Deus te usar nesse exato momento. A gente gosta de ouvir. Reserve um tempo para você. Imagine tudo que você pode conquistar. Deixe a tua mente criar, porque tudo que a nossa mente pode criar, a gente pode conquistar. Se cerque de pessoas que evoluam, pessoas que olhem por esse caminho, que sejam ambiciosas, mas que não se esqueçam de se conectar com as pessoas certas. Então, e quando eu falo de conexão, é conectar lá com o teu eu, sabe? Nossa, mas essa ideia é muito mirabolante. Vai, se conecta e segue. Intuição. Segue a tua intuição e vai. Márcia, tu quer deixar o teu Instagram aqui pra gente? O diretor vai colocar ali na tela. Tu quer falar pra gente? Perfeito, pessoal. Me segue aí no Instagram. Eu compartilho várias dicas sobre vendas, sobre gestão, corrida e algumas coisinhas de alimentação também. É Marcieli Pacheco com 2 Cs. Muito bem. Você quer deixar o seu legado? Qual que vai ser o seu legado que você vai deixar pro mundo? Educação. Educação. Esse vai ser o meu legado. É aprender sempre. Aprender sempre. Isso é muito bom. E eu tô desenvolvendo isso agora. Lifelong learning, né? Você nunca vai parar de aprender, você vai estar aprendendo sempre buscar estar evoluindo. Porque senão, cara, o nosso cérebro ele é igual um músculo, ele vai atrofiando. Se você não está colocando ele ali para exercitar, para pensar, ele atrofia. As pessoas dizem, eu sou burra. Não, gente, você não é burra, você só não estuda. Só não se dedica, né? Dar o seu melhor para ser o seu melhor. Exatamente. Fazer o melhor para si mesmo. Como lidar com metas que parecem inalcançáveis e se frustrar ou desmotivar o time? O que você prioriza? Olha, metas inalcançáveis. Primeiro, a gente tem que ir lá na raiz. Quem criou essa meta? Por que ela foi criada? Tem um histórico que dá para atingir essa meta? Quando eu olho para uma operação ali, tem 5 vendedores. 5 vendedores atingem 100 mil reais de faturamento. Agora, do nada, o coordenador ou gestor, 200 mil aí para vocês. Da onde ele tira daquilo? Agora, se ele volta lá para os canais e diz, não, eu quero 200 mil porque eu vou investir mais aqui em mídia, mais em ferramenta, vou fazer isso, vou fazer um evento, beleza. Então, metas malucas, audaciosas, inalcançáveis, primeiro a gente tem que olhar de onde você tirou essa meta para atingir, para não se frustrar. É lógico que eu queria estar vendendo 1 milhão por mês. Mas, gente, é uma escala, né? Eu tenho que olhar, passar por todos. Eu tenho que ir crescendo gradativamente. Eu invisto para poder crescer e dar um boom, surge alguma coisa diferente. Senão, eu vou só me frustrar. Daí eu olho para aquele negócio a longo prazo e digo, tô tão longe de estar faturando isso. Aí me frustro, né? Então, você deixa pra gente o legado que tem que ser vendido com alma, com conexão. É isso. Venda com a tua verdade, com a tua conexão. É isso que tu passa pra gente agora, pro pessoal que tá ali do outro lado da telinha. Exato. Quem quer aprender, quem quer vender, empreender, ter sucesso, tem que vender com alma, tem que gerar conexão e estudar. Estudar, sempre. Estudar e aplicar. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Tá, essa já foi o que toda pessoa precisa, o que toda pessoa deseja liderar, precisa desenvolver dentro de si. A gente já entrou nesse assunto, né? Tá. Propósito maior já foi. Tu tens alguma dica para deixar? Mais alguma coisa que tu queira falar pra gente, pros nossos espectadores? A última dica que eu quero deixar é sobre ambiente. Entenda o ambiente que você está inserido e se cerque-se de pessoas que buscam, não o mesmo objetivo, mas que buscam evoluir junto.
Atualmente, eu participo de 2 comunidades de mulheres. E o que essas comunidades fazem na minha vida é surreal. Porque eu vim num ambiente muito masculino, vim num ambiente corporativo onde não tinha esse apoio. Então, para mim, é uma vida completamente diferente, participando de 2 comunidades, onde eu aprendo todos os dias, sempre tem aulas, sempre tem encontros, mas o principalmente é que eu estou em movimento. Eu estou aprendendo, estou sendo direcionada, eu tenho apoio, mas eu estou em movimento com as pessoas certas. Vamos conversar um pouquinho como mulher influenciadora, não como gestora, não como profissional. Vamos conversar com a Marciele Pacheco, pessoa, ser humano agora. O que tu sugere pra gente de dicas de cuidado pessoal? Pro pessoal que está em casa, para quem se ama mais, se respeitar, se permitir, o que tu diz hoje para as pessoas? O que tu diria de dicas importantes para o teu crescimento, não no profissional, mas no pessoal, para você mesma? Uma das coisas que eu gosto muito, que eu atrelo a autocuidado, é meditação. Essa dica tu já me sugeriu, né? Gente, e é horrível no início. É horrível. Não vou dizer aqui que, nossa, é a coisa mais linda do mundo. Tu vai Ainda mais para quem é energético. Tu vai entrar no flow, não. Mas é tentar. Eu mesma, eu medito há vários anos, tento meditar há vários anos, mas eu consegui entrar naquele estado de flow mesmo, de meditar, umas 5, 6 vezes. O resto é só tentativa. Qual a sensação da meditação? Que eu não tenho nem noção do que passa nesse momento. Tem 2 etapas. A primeira etapa é quando você está se acalmando ainda. Você está focando ali na tua respiração. Você está sentindo mais ali o teu corpo, os teus batimentos cardíacos, a tua respiração. Então, você vai se acalmando automaticamente. Só que no início é igual quando tu abre um armário e ele tá bagunçado. Jesus, vem várias ideias. A minha cabeça funciona dessa forma quando eu tô meditando. Parece que eu tiro todas as roupas do armário e eu vou organizando elas. Não é deixar o armário vazio. As pessoas pensam que meditar é esquecer de tudo. Esquecer de tudo, não. É impossível você esquecer de tudo. É impossível. Aí o outro estado, quando você entra no estado meditativo, é aquela sensação de paz, aquela sensação de leveza, onde você tem uma coisa na tua mente. Tu não tá com 1000 abas do Windows abertas aqui. Então, tu sugere pra gente, então, largar tudo e ter um momento só nosso. Um momento só nosso. Vou deixar uma dica de autocuidado junto com a meditação. Junto com a meditação, não. Junto com o Mindfulness, que é focar no momento presente. Acenda uma vela no banheiro, coloca um incenso, coloca uma musiquinha, apaga a luz e vai tomar o teu banho. Eu já fiz isso, isso é incrível, verdade. Isso é uma sensação maravilhosa de amor próprio, de conexão com você mesmo. Você sente a água do chuveiro caindo, você sente o sabonete, você sente o cheiro do incenso. Mas aí tem que avisar pra mãe não bater na porta, né? Uma vez o gato quase queimou o rabo, né? Aí desde então eu fecho o banheiro. Ai, Márcia, que delícia. Você diz que a beleza exterior ajuda também? Com certeza ajuda. Com certeza ajuda. Não tem como falar, não. Gente, a primeira impressão é a que fica. É a tua beleza natural, a forma como você se veste, a tua postura. Pensa que você chega num evento de 1000 pessoas, tu não vai conversar com todo mundo. Mas a tua presença, a tua beleza é o que vai chamar atenção. Só que só a beleza não sustenta. Aí se você abre a boca e fala M, não adiantou de nada. De nada. Então a beleza ajuda sim, no primeiro impacto. E eu não falo a beleza, nossa, agora eu tenho que me reformar inteiro, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Cara, não. É estar com o cabelo limpinho, cabelo organizado. Tem mulheres que são maravilhosas, sem nada de maquiagem, mas elas estão organizadas, né? Tá com uma roupa básica, tá minimamente bem vestida. Márcia, o que você tirou hoje de aprendizado dessa conversa que a gente teve nesse podcast? Só pra gente encerrar.
Coragem. Então hoje isso foi um ato de coragem. Foi um ato de coragem. Uma pessoa completamente dominante que eu sou e conformidade, falando em perfil comportamental, que eu tenho que ter tudo aqui, ó. Tintim por tintim. Eu não escolhi minha roupa antes. Eu não treinei roteiro. Foi tudo aqui, ó. Eu digo, hoje eu vou me permitir ser dessa forma. Sim, tá tudo certinho em cada caixinha. Então, coragem. Eu amei participar aqui hoje. Tá sendo incrível, foi incrível. Agradeço demais a oportunidade de vocês. E obrigada por me permitir ser vulnerável e falar um pouco sobre a minha história. Esse é o nosso MD Talks. A gente quer histórias reais. Onde beleza, mente e voz se encontram. E alma, em primeiro lugar, alma, conexão com Deus. E vamos deixar o nosso Instagram na tela, o diretor vai deixar ali pra gente, para quem quiser acompanhar também o MD Concept, que é o nosso salão, de onde a gente iniciou isso tudo, esse projeto maravilhoso que nós vamos dar continuidade e todas as quartas-feiras, às 20 horas, estaremos aqui. Esse foi o nosso MD Talks. Muito obrigado a todos que estiveram aqui presente com a gente. Márcia, muito obrigada por ter aqui com a gente. Charla, muito obrigada também. E assim a gente encerra o nosso MD Talks de hoje. Te esperamos. I don't need no light.